Olá! Fui informado que o apologista Vitor Neres fez um vídeo reagindo ao meu vídeo sobre a reversão de culpa. Neste vídeo, vou analisar os argumentos apresentados pelo Vitor. Vitor disse que a doutrina, após estabelecida, não deve ser questionada. Vou falar disso nesse vídeo. Mas vou dar um exemplo de como a própria igreja não respeita a própria doutrina revelada em seus livros. Em Moroni, capítulo 8, versículo 22 e 23 diz: Porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem lei. Diante disso tudo, eu quero propor a você, Christian, e a todos os opositores da igreja um desafio. Será que vocês conseguem cumprir esse desafio? Que são as minhas 12 perguntas. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Christian, o rapaz do canal Arquivo Mormon, fez um vídeo reclamando da igreja, dizendo que na igreja não existe senso crítico, ou seja, espaço para questionar, investigar e fazer perguntas que seriam importantes, e tem um negócio chamado reversão de culpa, que é quando a igreja teria culpa de algo, ela pega essa culpa e joga na pessoa ou em uma determinada organização. E aí, eu vendo tudo isso, não dei tanta ênfase na questão da reversão de culpa, porque não vejo implicações teológicas e outras implicações que seriam importantes, mas observei a questão do senso crítico. E aí eu falei, como é que não tem espaço para investigação, para perguntar na igreja, se quando eu olho, por exemplo, para os estudos da BYU, eu vejo divergência tremenda entre eles. Você tem o estudo, por exemplo, da geografia do Livro de Mormon, onde alguns vão dizer que a área respectiva ao Livro de Mormon seria a área geográfica menor das Américas, e outros vão dizer que o livro representaria uma área maior. E outra divergência histórica que nós temos registro na igreja é a respeito da diferença entre o Bate Roberts e o Joseph Fielding Smith, que divergiam acerca dos estudos da Idade da Terra, a teoria da evolução e como isso se conciliaria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí o Christian, vendo tudo isso, teve que admitir, sim, existiu tudo isso, mas aí o Christian tentou dar uma enfraquecida no argumento. Que a igreja não tratou bem o B.T. Roberts, que teve uma postura anti-intelectual. Aí ele teve que citar o D. Michael Quinn, que foi alguém que não compareceu à entrevista dele destaca, né, do Conselho de Condição de Membro e tudo mais. Ele teve que enfraquecer, mas no fim das contas teve que admitir. Porque a primeira afirmação dele é que ele não tinha nada. Aí a segunda afirmação teve que lidar com o fato de que existe sim, só que aí você vai ter que dar uma resposta para isso. Tem, mas era só no passado? É só agora? É de fachada? Então já mudou de posição a questão, tá? Então, aí ele já começa o vídeo dele me rotulando, dizendo que eu sou um apologista da igreja. Esse rótulo os críticos da igreja tentam carimbar em mim, não é de hoje, não é de ontem, faz muito tempo. E aí o apologista, para você que não sabe, é o sujeito que faz apologia à igreja e simplesmente defende de forma vertical, né? Como se fosse um soldado que levanta a espada e avante! Né? É desse jeito que eles me enxergam. E eu não sou isso daí, eu nunca coloquei esse rótulo para mim. Eu sou apenas um professor de filosofia e o escopo das coisas que eu abordo aqui no canal é muito maior do que um apologista. Não quer dizer que eu seja melhor ou pior. Mas, se você for encarar o apologista e o crítico da igreja como se estivesse num ringue de boxe, o apologista e o crítico vai ser lá os lutadores. Eu sou alguém que estou de fora do estádio. Eu olho, vejo o que está acontecendo ali a luta, vejo a plateia, do que é feita a arquibancada, se é de cimento, se é de ferro, qual é o material que eles utilizam. Porque eu cito filosofia aqui no canal, eu cito ciência, eu cito estudos de outras áreas. Então o escopo é maior. Eu teria que ser muito vertical aqui no canal, muito mais, para me rotular de apologista. Tá? Agora, é claro que eu uso dos embates que existem entre críticos e igreja para falar aquilo que eu quero. É só um método, vocês estão me julgando pela capa do livro. Outra questão importante que ele levanta é de que eu usei só um trecho do vídeo dele. Olha, eu tenho que usar só um trecho do seu vídeo, porque o YouTube ele não gosta por algo chamado fair use. Eu posso usar só um pouquinho, fazer críticas ou elogios a respeito disso, tá?
e é assim que tem que ser. Se eu pegar muito material, eu tenho problemas. Eu não sei se tu vai derrubar meu vídeo, o que tu vai fazer. E aí ele alegou que colocou o link do meu vídeo na descrição dele. Depois de um textão, mas colocou. Né? Beleza. Aí eu vou assistir ao vídeo dele. Quando eu vejo, pensando que ele ia colocar o meu vídeo, né, ali, pelo menos um trecho, alguma coisa, não. Ele colocou fotos lá. Fotos, e o que ele achou do que eu disse? Eu falei, é vídeo de fotografia ou o quê? Aí colocou lá do lado o que eu falei. Eu falei, mas tá com medo do que eu fale no canal dele? Eu não tenho medo de que você fale no meu canal, mas você tem medo? Negócio é esse. Então, vai estar na descrição o link do seu vídeo, o pessoal vai poder acompanhar. Fique em paz, fique tranquilo, tá bom? Vai poder acompanhar na íntegra o que você falou e a gente vai lidar tintim por tintim com tudo que você disse, tá bom? Então, muito bem, vamos assistir ao Christian falando aí. Olá! Fui informado que o apologista Vitor Neres fez um vídeo reagindo ao meu vídeo sobre a reversão de culpa. Neste vídeo, vou analisar os argumentos apresentados pelo Vitor. Vitor disse que a doutrina, após estabelecida, não deve ser questionada. Vou falar disso nesse vídeo. Mas vou dar um exemplo de como a própria igreja não respeita a própria doutrina revelada em seus livros. Em Moroni, capítulo 8, versículo 22 e 23 diz: Porque eis que todas as criancinhas estão vivas em Cristo, assim como todos os que estão sem lei. Porque o poder da redenção atua sobre todos os que não têm lei. Portanto, o que não foi condenado, ou seja, o que não está sob condenação, não pode arrepender-se, e para tal o batismo de nada serve. Mas é escárnio perante Deus negar as misericórdias de Cristo e o poder do seu Santo Espírito e depositar confiança em obras mortas. De acordo com o próprio livro de Mórmon, batizar as pessoas que estavam sem lei, ou que morreram sem lei, é depositar confiança em obras mortas, porque a própria redenção de Cristo os cobre. Portanto, o batismo pelos mortos, ou o batismo vicário, das pessoas que morreram sem lei, sem conhecer o Evangelho, é condenado no livro de Mórmon. O mais interessante é ver a astúcia religiosa colocada nesse capítulo. No cabeçalho do capítulo 8 de Moroni, diz o seguinte: o batismo de crianças pequenas é uma abominação maligna. As criancinhas estão vivas em Cristo por causa da expiação. A igreja fala do batismo de crianças e omite o batismo de todos os que estão sem lei. Todavia, quando verificamos o versículo 21, que antecede esses versículos, no trecho final dele diz: Ouve estas palavras e atentai para elas. Caso contrário, elas testificarão contra vós no tribunal de Cristo. Muito bem, então você pode acompanhar um trecho do vídeo dele. O vídeo completo está no canal Arquivo Mórmon, você pode acompanhar ali. E aí, ele pega o que eu falei a respeito de doutrina e tenta mostrar para as pessoas que o que ele entende como doutrina alterou na história da igreja. Só que tem um porém, Cristo, não sei se você fez esse estudo. Doutrina, no dicionário, é uma coisa, porque o dicionário ele tem que ter uma explicação ampla para uma série de coisas ali que não dá para colocar. Agora, doutrina na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e todo objeto de estudo ele tem termos que são mais próximos a ele, significa doutrina de Cristo, ou seja, princípios. Não só é um conjunto de ensinamentos e de práticas, mas também envolve princípios. E esses princípios nós cremos que são imutáveis, tá bom? Então, a tentativa do Christian é demonstrar que a doutrina da igreja mudou ao longo do tempo. E ele começa fazendo isso usando... eu fiz uma série de anotações aqui, tá? Porque seria impossível lidar com tudo que ele falou guardando de cabeça, eu não tenho essa memória toda, né? De computador. Então, ele citou Moroni 8, 22, 23, que fala a respeito das pessoas que foram salvas e que não conheceram o evangelho e por isso foram salvas, porque elas estariam em ignorância, e das criancinhas também, que foram salvas por conta da inocência que elas têm. E ele fala o seguinte: olha, se essas criancinhas foram salvas, por que existe o batismo vicário, então, por exemplo, para batizar pessoas que não conheceram o evangelho? Então, não tem aí uma contradição? Porque a Escritura diz que, para ficar claro para você, as pessoas elas já foram salvas e para que batizar elas vicariamente? Então, muito bem. Vê só, a primeira coisa que você precisa entender é que um versículo das Escrituras, ou vários versículos, eles não são reguladores universais. Você não pode pegar um versículo da Escritura e tratar ele como um regulador universal e esperar que ele diga tudo de uma vez. Porque se você
utilizar esse método para ler as Escrituras, você transforma não só o livro de Mórmon, mas também a Bíblia, no hospício. E eu posso demonstrar isso de maneira bem fácil. Tá? Vê só, eu vou demonstrar primeiro e vou falar o porquê que isso daí, ler as Escrituras dessa forma, é ler as coisas como se estivesse no hospício. Tá? Não pode isso. Vê, Êxodo 20, 13 diz, não matarás. Mas se você for em Êxodo 21, 28, você vai ver, 21, 28 e 29, que o dono de um boi, que sabe que o boi é bravo, que o boi anda incomodando a cidade ali e atazanando a vida do povo, se ele mata uma pessoa, não só o boi, mas o dono tem que morrer por apedrejamento. Então, ou seja, segundo a leitura do Christian, existe uma contradição em Êxodo 20, 13 com Êxodo 21, 28. Aí se você for em Êxodo 20, 15, está dizendo, não furtarás. Aí se você for para Deuteronômio 3, 7, você vai ver o povo de Deus pegando os espólios de guerra, pegando o gado, pegando os pertences e tudo que lhe for aproveitável segundo a sua visão. Então, ou seja, não furtarás, mas pode pegar as coisas dos outros povos? Não seria isso uma espécie de furto? Aí de novo. Aí você tem uma série disso daqui nas Escrituras. E vê, é por isso que a leitura das Escrituras, especificamente nos versículos, não pode se enxergar como um regulador universal. Senão virá tudo uma loucura. Você vai ter uma contradição com outra a todo momento. Outro exemplo é Êxodo 33, 11, que diz que Moisés viu a Deus face a face. Quando você lê em Êxodo 33, 20, diz que ninguém pode ver a face de Deus. O que acontece? Na filosofia, a gente tem a doxa e a episteme. Entre a doxa e a doxa é a opinião, a episteme é o conhecimento. Entre a doxa e a episteme existe um desconhecimento. E na igreja e no evangelho de Jesus Cristo, de uma maneira geral, é da mesma forma. Sempre existe um componente do desconhecido. Ou não foi o próprio Salvador Jesus Cristo que disse que nem os anjos, nem outros sabem o dia que ele vai voltar, senão o nosso Pai Celestial. Não foi assim que ele disse? Existe um componente do conhecido e do desconhecido. Na igreja é da mesma forma. Tem muita coisa que é conhecida, mas tem muita coisa que é desconhecida. E isso não é um truque para você evitar a falar de um determinado assunto ou para usar de um subterfúgio. Não se trata disso. É dessa forma que o próprio evangelho se estabelece, certo? E quando eu cito doutrina, que você tenta pegar que ela muda, então a gente já viu que ler as escrituras da tua forma não dá, que vira tudo uma loucura. É contradição atrás de contradição o tempo inteiro. Por que eu sei disso? Porque eu não sou só um apologista, como você fala. Eu estudo as coisas, eu fui ateu, eu já li a Bíblia dessa forma. Só tentando encontrar contradição. Aí não faz sentido, certo? Um versículo, ele não pode mandar em todos os outros. Não, acabou. Você talhou ali o versículo, pegou o pedaço dele, ele manda em todos os outros. Não é assim. As escrituras, elas são como um grande quebra-cabeça. E outro detalhe é que a escritura, ela é um esforço de expressar a realidade, embora seja inspirado por Deus. Você não pode contar que com as palavras, o ser humano ele vai conseguir captar a plenitude do que está sendo dito. Então, quando a gente volta para Moroni 8, que você citou, 22, 23, é verdade, aqueles que morreram em ignorância serão salvos. Isso é fato. Só que isso não contraria o batismo vicário, que é o batismo por aqueles que já se foram, e que vai dar a oportunidade das pessoas serem exaltadas, porque Moroni 8, 22, 23 não é um regulador universal das Escrituras. Só para não passar batida essa questão da reversão de culpa, vê só que curioso. O Christian diz que na igreja tem que ter senso crítico. Aí eu peço esse senso crítico para poder questionar as questões dele. Aí quando eu questiono a questão que ele tem, ele fala que eu estou praticando reversão de culpa, que eu tornei ele culpado de questionar a igreja. Então, peraí, pode ter senso crítico ou não? Está parecendo autocontraditório aí as duas coisas que tu afirma. Tá? Então, eu estou querendo colocar a culpa em você. Você faz o que você quiser da vida. Eu só estou questionando aquilo que você pôs. Então,
Parece muito autocontraditório. Não tem sentido isso daí. Tá? Então o senso crítico só vale contra a igreja. Aí se você tem senso crítico com o crítico da igreja, aí você está praticando a reversão de culpa? Não vejo dessa forma. E sobre a própria igreja, acho que eu já expus muito bem. Aí você entenda que os temas que eu estou falando com relação à reversão de culpa também. Reversão de culpa, nesses casos em específico que me foram apresentados, me parece mais uma espécie de defesa, para que você não questione a questão dos questionadores, como se fosse um anestésico para amortecer aí os questionadores das questões dos críticos da igreja. Continue aí com o vídeo. Aí você tenta falar de doutrina, né? Doutrina no Evangelho de Jesus Cristo não tem o mesmo significado que no dicionário. O dicionário, você tem que entender que ele é uma explicação mais abrangente, porque ele fala de uma série de coisas. Então você vai falar de doutrina filosófica, de doutrina de seitas, de doutrina de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, doutrina presbiteriana. Então tem que ter uma abrangência aí, certo? Agora, quando você fala da doutrina de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, refere-se à doutrina de Cristo, ou seja, princípios. Se um ato muda conforme o passar do tempo, o que não pode mudar é a doutrina. Então, tudo que você mostra aí a respeito das ordenanças do templo, de textos do livro de Mórmon ou uma série de coisas, não é a doutrina, ou seja, os princípios que estão mudando. São atos, e isso vai mudar. Isso muda sempre. Hoje os profetas vestem terno, no passado vestiam túnica. Tu vai acusar isso daí também? Qual é a primazia nessa discussão? É a mudança de roupas ou é a mudança de comportamento? Entende? Então, o princípio não mudou. Amar ao próximo como a ti mesmo não mudou. Amar a Deus sobre todas as coisas não muda. Porque isso é o princípio. Ter Jesus Cristo como Salvador não mudou. Arrependimento não mudou. Por mais que as práticas possam mudar, os princípios não mudam. Então esse é o ponto. E quando eu falo de tentativas de mudança, no meu vídeo, se você perceber, Christian, eu estou sempre atrelando a discussão externa de pessoas que pela voz, pela imposição do governo tentam mudar. Aí olha só que curioso. Aos 11 minutos e 32 do vídeo do Christian, ele diz que Doutrina e Convênio 132 contém o princípio do casamento plural. E é verdade. Aliás, você nem precisava ter dado aquela volta toda para encaixar uma coisa na outra, que no próprio cabeçalho dessa escritura está dizendo ali. Então, é verdade. O novo e eterno convênio se trata tanto do selamento quanto do casamento plural, certo? Isso daí é ponto pacífico. E aí, ele diz, mas se a igreja não pratica mais o casamento plural, ela não mudou o princípio? Não, o princípio não foi mudado, você mesmo respondeu. Tá? Aí ele acusa, ele fala o seguinte, aos 12h33, se a poligamia está debaixo do tapete, é porque alguém questionou. Então, eu achei um absurdo essa tua fala, porque dá a impressão para o teu público que foi um simples questionamento, civilizado, né, num jantar em Paris. O pessoal lá estava comendo uma comida refinada e tudo mais. Olha, estou discordando de você. Não! Vamos estudar um pouquinho a história da igreja. Tá? Eu vou separar aqui alguns trechos, e eu vou dar as fontes já. Diz o seguinte, os líderes da igreja, incluindo Joseph Smith, foram cobertos de piche e penas, espancados e presos injustamente. 17 homens e meninos de idade entre 9 e 78 anos foram assassinados no massacre de House Mill. Algumas mulheres santos dos últimos dias foram estupradas ou sofreram algum tipo de abuso sexual durante as perseguições no Missouri. Vigilantes e turbas destruíram lares e roubaram propriedades. Então o que você diz que é um questionamento, na verdade teve todo esse processo histórico. Teve violência sexual, teve morte, roubo,
Teve tudo isso, e você está falando que foi só questionamento. Não é? As mudanças que houveram acerca das leis do casamento plural foi só um questionamento. Não foi nada debaixo de cacete nem nada. E as fontes você encontra em Bones in the Well, The House Mill Massacre, em 1838, Parley P. Pratt, Testimony, 1 de julho de 1843, Hiram Smith, Testimony, 1 de julho de 1843, Biblioteca de História da Igreja. E você encontra também, junto com isso, quase 1000 petições e depoimentos de membros da igreja que sofriam com tudo isso. Então jamais fale que foi só um questionamento civilizado. Hoje, pelas leis do Estado, dá para garantir uma coisinha um pouquinho melhor. Mas não era essa coisa toda. Você sabe muito bem, se você estuda a história da igreja, foi cacete, pancada, roubo, violência sexual. Como é que você não condena essas coisas? Como é que você não insere no teu estudo esse tipo de coisa e fala que é uma espécie de só questionamento? Certo? Não foi só questionamento. Foi um processo de moedor de carne. Foi isso. Foi feito. Tá? Todos esses absurdos. Aí você pode colocar as questões fora, porque viviam poligamia e tudo. Beleza. Bom, muito bem. Diante disso tudo, eu quero propor a você, Christian, e a todos os opositores da igreja um desafio. Será que vocês conseguem cumprir esse desafio? Que são as minhas 12 perguntas. E aqui vão elas. A primeira diz o seguinte: existe senso crítico para o que Jesus Cristo disse no Novo Testamento? Você consegue me apresentar um exemplo aí de senso crítico, por exemplo, quando Jesus dá o Sermão da Montanha, ou ele diz que tem que amar o próximo como a si mesmo? Alguém aparece ali criticando? Se sim, me apresenta o exemplo, tá bom? Aqui é a primeira pergunta. Segunda pergunta: havia espaço para questionamento dos 10 mandamentos apresentados por Moisés? Aqui é a terceira pergunta, que vai complementar. Se sim, você pode mostrar aonde é que você encontra um senso crítico para os 10 mandamentos? Quarta pergunta: por que vocês, críticos da igreja, criam uma ruptura entre santos dos últimos dias, igreja primitiva e Velho Testamento? Porque eu não consigo ver diferença nessa questão do senso crítico que vocês apontam. Eu não enxergo senso crítico nos 10 mandamentos. Eu não enxergo senso crítico no que Jesus Cristo disse, no sentido de que a doutrina já foi estabelecida e você pode questionar. Mas, se vocês conseguem apresentar essa ruptura, nos mostrem, certo? Por que vocês, críticos da igreja, criam uma ruptura entre santos dos últimos dias, igreja primitiva e Velho Testamento? Quinta pergunta: por que vocês, críticos, não criticam a fé cristã de um modo geral? Porque para mim, quando eu vejo, não existia senso crítico para criticar os 10 mandamentos. Então isso seria uma crítica à fé cristã, à fé judaica de um modo geral. Tá? Eu não vejo senso crítico no Novo Testamento. Por que vocês não fazem essa crítica de um modo completo aí e foca só na gente? Aí aqui, sexta pergunta: será que vocês têm medo de perder o público cristão? Porque muitas vezes eu vejo que quando o membro da igreja ele se afasta da igreja, ele ainda busca uma fé cristã, seja numa fé evangélica, católica ou de qualquer denominação que seja. E aí eu tenho comigo que vocês têm vocês têm medo de perder esse público cristão, tá bom? Então, aí foi a minha sexta pergunta. Sétima pergunta: os estudos da BYU, como eu apresentei, por exemplo, o estudo da geografia do Livro de Mórmon, da área, se é menor ou se é maior, eles são uma prova de que existe a discussão antes da doutrina ser revelada? Ou seja, existe o tal do senso crítico, do questionamento, da investigação antes da doutrina ser revelada, uma vez que a gente tem os estudos da BYU? Oitava pergunta: a discussão entre o B.H. Roberts e o Joseph Fielding Smith acerca da idade da Terra, da teoria da evolução e a conciliação com a doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são também uma prova de que existe
senso crítico e investigação, uma vez que foi permitido que eles falassem tudo aquilo? Nona pergunta. Você entendeu que versículos não são reguladores universais? Moroni 8, 22 e 23 não é um regulador universal. Êxodo 20, 15 não é um regulador universal. 21, versículo 8, 9 não são reguladores universais. Você entendeu isso? Aqui o oposto. 10ª pergunta. Se versículos são reguladores universais, como você apresentou, você pode demonstrar isso? Então, que você possa demonstrar todos os versículos, tá? Eu não me refiro aqui a exceções. 11ª pergunta. Algum crítico da igreja já mentiu? E 12ª pergunta. Se sim, se um crítico da igreja já mentiu, você pode mostrar aonde isso aconteceu? Porque é incrível, eu nunca vejo vocês apontando mentiras dos críticos da igreja. Eu já vi mentiras objetivamente apresentadas e eu nunca vejo isso no canal de vocês. O senso crítico, ele só vale, muitas vezes, contra a igreja, o pseudo senso crítico. Né? Mas tá posto aí meu desafio. 12 perguntas para os críticos da igreja. Será que vocês serão capazes de responder? Tá posto aí o desafio. Quem quiser participar, tá colocado. Christian, é um desafio aí para você, tá bom? Muito bem, já caminhando para o final desse vídeo, é verdade, hoje a igreja ela libera mais informações do que liberava antigamente. E eu não sou a favor do Index Librorum Prohibitorium dos santos dos últimos dias. Você que não sabe o que é o Index Librorum Prohibitorium, é o índice de livros proibidos pela Igreja Católica. Eu estou fazendo uma graça aqui com os santos dos últimos dias. Eu entendo que proibir atiça mais as pessoas a investigar. Para mim, as pessoas têm que ver tudo. E hoje, principalmente com o presidente Nelson, isso tem seguido mais dessa forma do que foi em outros tempos. E eu entendo o medo da igreja muitas vezes. Então, como você citou o caso do B.H. Roberts, eu fico imaginando a situação, porque ele apresentou um monte de questão que era uma novidade para a primeira presidência, existe uma preocupação. Porque em tempos onde as pessoas reclamam que o povo acredita de tudo, acredita em terra plana, acredita em um monte de coisa, você tem que sempre considerar que existe gente que entende menos e gente que entende mais. Agora, apesar disso, apesar de eu pessoalmente entender as preocupações da igreja, eu entendo que tudo precisa ser falado. Certo? Tudo. E hoje a igreja tem mais essa postura. Isso é fato, isso é verdade. E acontece melhor. Eu prefiro dessa maneira. Que bom que hoje é desse jeito. Né? Aliás, o próprio Christian, ele usa uma série de referências que são da própria igreja. Ele vai no Joseph Smith Papers, ele entra no site da igreja para usar lá a Doutrina e Convênios e tudo mais. Tá bom? Então, isso é um fato, sim, isso é real. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Está aí dado o desafio. E verifica o vídeo anterior aqui do canal.